E nós vamos fazer um bate-papo com o Antônio Gazzarini, que já está aqui conosco, ele é produtor rural, e nós vamos falar sobre esta segunda safra. Não pode mais ser chamada de safrinha, né? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Fabeli. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É até bom a gente lembrar como é que surgiu a safrinha, né? Ela era um aproveitamento do que tinha sobrado, tanto lá no armazém de semente quanto do adubo na terra. E a gente fala com muito orgulho porque ela começou aqui na nossa cidade, na nossa região, com um produtor aqui de Jataí. Então, a safrinha brasileira, hoje, segunda safra, a gente fala com orgulho de um companheiro nosso aqui de Jataí, inclusive foi homenageado na última edição Vamos botar nome, né? Edição do milho, aqui do Seminário do Milho, Seminário né? do Milho, desculpa aí. O Seminário do Milho, que ele é um evento que ocorre de 2 em 2 anos, ele é nacional, itinerante, nacional. Aconteceu aqui em Jataí e a homenagem foi para o produtor criador da safrinha, o nosso companheiro Tarcísio Neis. E que é merecedor, sim, dessas homenagens todas. Todas, né? A gente até se emocionou de ver a história dele, né? Como tudo iniciou, e hoje o Brasil segue a ideia dele. E quando a gente fala que o produtor é o primeiro pesquisador, é por isso, né? Porque hoje as empresas desenvolvem híbridos específicos para a safrinha, porque há uma demanda no campo. Sim, e o milho, você sabe muito bem que o milho, cada região demanda uma variedade de milho, um material, né? Então, por causa de altitude, questão climática, temperatura, vento. Então, aí então as empresas estão trabalhando arduamente nesse sentido. Para quê? Para cada região ter seu material específico. E 2020, como é que nós estamos com qual que é a avaliação que a gente pode fazer aí no que você tem visto? Olha, a avaliação é positiva, Fabíola. Nós vamos ter, se Deus quiser, até agora nós estamos assim com um clima muito bom. Tá certo que no Brasil tem alguns pontos muito pequenos, principalmente no sul do Brasil, principalmente na região oeste do Paraná. Nós temos alguns pontos no Mato Grosso do Sul, alguns pontos muito pequenos no Mato Grosso e aqui em Goiás também. Mas só que nós tivemos pontos de estiagem. De estiagem, é bem lembrado. Só que nós tivemos aqui na nossa região, nós tivemos umas chuvas boas, generosas, há uma semana atrás. Então, nós já estávamos assim em alguns pontos críticos. Nós tínhamos algumas regiões até com 30 dias sem chuva, mas essa chuva veio para amenizar esses pontos que existiam. E nesses pontos seria muito, eu imagino, pelo que a gente anda, pelo que a gente conversa, na nossa região seria aí de 30%, 35% da área plantada, estava nessa condição crítica. Aí veio a chuva de uma semana atrás, amenizou tudo. Então, hoje nós podemos falar que na nossa região nós vamos ter uma segunda safra muito boa. E aí, esta segunda safra, o produtor acaba até reduzindo aquele plantio na safra de verão já, né? Ele já opta pelo cultivo, especialmente o da soja. Sim, na nossa região e no Brasil como um todo, né? Você pode ver que inverteu a posição de produção de milho no Brasil. Antigamente se produzia muito na primeira safra e pouco na segunda. Hoje inverteu por completo. Hoje o Brasil produz aí 20% da sua produção na área de verão e 80% na de safrinha. Se não é isso, é quase isso, né? Então, para você ver que mudou a maneira do agricultor trabalhar. Então, hoje se planta sim milho verão, mas mais no sul do Brasil. Aqui reduziu drasticamente o plantio de milho verão na nossa região. E eu já vou registrando aqui, deixando boa tarde para a Vanilda Valentim. Ela está acompanhando a gente pelo YouTube. O Henrique Rocha também no YouTube. Ele tem um sítio com um alqueire livre. Aí ele já pergunta para o Toninho aqui qual que é a dica
para ele aproveitar essa área. Tá vendo? As perguntas já vão chegando também. Ó, um Alqueire está livre. Se o Henrique puder ainda colocar mais algumas informações aí, qual que é a região que você está, Henrique? Que aí vai ajudar também, né? Sem dúvida, porque nem todo o Brasil consegue fazer a segunda safra, né? Então, a nossa região é uma região privilegiada, uma boa parte do centro-oeste, o sul do Brasil, principalmente o Paraná, se faz safrinha. Agora nós temos que ver qual é a região do Henrique. E o seguinte, também nós temos que ver o regime de chuva dele e se ele já plantou ou não plantou, porque hoje já não é mais viável plantar a segunda safra, a não ser que for irrigado, né? Pois é, e não sei ali, a gente estava aqui conversando antes de entrarmos no ar, e o Toninho está testando esse ano o plantio de gergelim, que é completamente novo para nós, né? Aqui é novo, mas tem regiões do Mato Grosso, principalmente a região de Canarana, Água Boa, e já está subindo para a região do Xingu, até no Pará nós já temos amigos plantando. Agora, na nossa região aqui é coisa nova ainda. E, inclusive, no Nordeste é normal isso aí na agricultura familiar de pequenos produtores sem uma mecanização muito grande, que de repente pode ser uma opção para o Henrique, dependendo de onde ele estiver. Sim, sem dúvida. O Brasil hoje tem muitas opções para você fazer, para variar a sua área. Aproveitar bem. Aproveitar bem. E principalmente se for uma área irrigada, né? Uma área irrigada, o aproveitamento é muito maior. E essa irrigação, ela pode tanto ser por aspersão e pivô central, por cotejamento, que também é outra tecnologia que ampliou. Sem dúvida. Espera aí que o Henrique já está falando, extremo sul da Bahia, e disse que tem um rio passando pela sua terra. Olha aí, Henrique, a oportunidade, porque você não tem geada, que o sul do Brasil ainda tem um problema da geada. E você aí não tem geada, você tranquilamente você pode fazer um plantio de milho segunda safra. Isso aí já é uma parte que ele... É uma opção para você aí. E o milho hoje é um bom negócio. Amanhã Deus pertence, mas hoje está sendo um bom negócio. Pois essa aí é outra parte interessante nesse ano também. Preços, o mercado está bom para o comércio do milho? Sim, está bom para o comércio tanto do milho como da soja. Agora, nós temos uma particularidade, né? O câmbio está ajudando, principalmente para as exportações. Agora, o que preocupa um pouco é os custos de produção para a próxima safra. Que também vão pelo câmbio. Vai pelo câmbio. Então, hoje nós estamos, assim, muito felizes com o câmbio, né, nesses patamares, mas só que nós vamos ter que adquirir produtos. Quem não adquiriu, certamente já está tendo um pouco de dificuldade de adquisição por conta do câmbio que está um pouco elevado para o país, né? Que o país, nós já não estávamos mais acostumados nesses níveis de câmbio. Então, para a próxima safra, o custo de produção vai ser maior devido ao câmbio. Com informações já atualizadas também, a perspectiva é que essa safra deva passar de 250 milhões de toneladas. Recorde absoluto, né, Toninho? Recorde absoluto. E o milho vai contribuir muito com essa safra, porque o Brasil se espera colher 100 milhões de toneladas de milho, né? Uns falam mais, outros menos, mas aí vamos falar numa média de 100 milhões. É muita coisa. Um país que produzia até pouco tempo atrás 20, 30 milhões de toneladas, o Brasil, para você ter uma ideia, até pouco tempo, o Brasil era importador de milho. Quantas vezes nós importamos milho dos Estados Unidos, importamos milho da Argentina, nossa vizinha Argentina, que nós muitas vezes importamos milho dos dois países. O Henrique, ele disse que está no sul da Bahia, e ele está perguntando então qual seria a sugestão do tipo de milho para ele plantar. Olha, Henrique, eu sugiro a você que você procure, porque a gente é uma região que a gente não tem informações, que você procure o seu sindicato rural, você procura as associações aí, porque cada região tem a sua particularidade. É difícil a gente opinar daqui à distância sem conhecer a tua região. Então seria bom você procurar ou o sindicato rural, ou a associação, ou um técnico da região, que ele vai te informar certamente com segurança o material que você poderia usar na sua região. A cooperativa também. Cooperativa, enfim.
esses órgãos que têm informações sobre a região, né? E essa questão da região, ela é importante porque dentro do município você tem ali de um lado que produz melhor um milho de um jeito, do outro lado é outro, né? Certamente, aqui na nossa região, nosso município, Henrique, para você ter uma ideia, é um município que é um dos grandes produtores de milho do Brasil. De um lado da cidade, alguns materiais vai bem e do outro são outros materiais. Então, para você ver a dificuldade que é na hora de você ter a tua escolha. Então, você tem que ter, sim, informações para a sua tomada de decisão. Toninho, e essas informações, elas vão ficando muito bacana, né? Porque se quer um milho, a gente tem ali em Cristalina, que é milho verde. Sim. Então é para conserva. Certo. Então é um outro tipo de milho. Se quer para silagem, se quer para grão. Certo. Para silagem, um milho, Henrique, para você ter uma ideia, é um milho que cresce mais, produz um pouco menos grão, mas ele cresce mais, ele dá mais massa para silagem. Então, no nosso caso, que é para grãos, a finalidade nossa é grão, o pé de milho não é necessário crescer muito, mas sim, se der uma espiga boa, de peso de grão, de qualidade de grão, a gente busca essa eficiência. Você quer 1 milhão? Sim. Vários milhões? Sim. O milho... E o milho, eu falo que é um milho... Tem que ser um milho bem grande, é 1 milhão. O milho é uma planta assim, muito interessante. Para quem é da cidade, que não conhece muito o campo, o milho, as carreiras do milho, elas nunca são ímpares, elas são só pares. Então, para você ver o que é a natureza. Você planta um caroço de milho, você colhe 300, 400 grãos. E as fileiras na espiga nunca são ímpares, só pares. Então, para você ver o que é a criação do nosso Deus. É só dupla. Só dupla. Não precisa ser sertaneja, não. Aqui em Goiás é tudo sertaneja. Toninho, e a gente está vendo aí também, no Mato Grosso saiu, eu fui tentar localizar aqui, não consegui pegar o dado específico, mas me parece que passa de 80% a comercialização. No seu olhar, assim, na experiência que você tem, essa comercialização é uma garantia já para o produtor? Porque, como você falou, a gente sabe até hoje, amanhã só a Deus pertence. Sem dúvida, o produtor ele tem que fazer preço médio. Nem sempre você acerta. Por exemplo, aqui na nossa região saíram as comercializações, saíram a 28, 30 reais. Hoje se fala em 36, 37. Mas o que o produtor ele pensa? Ele vai, pelo menos ele vai garantindo os custos de produção dele. Para você ter uma ideia também, já foi comercializada uma boa parte da safra 2021, que vai ser colhida daqui a 13, 14 meses. Então, essa comercialização existe sim e é um bom parâmetro para o produtor. E essa comercialização futura? Porque, como nós estamos falando aí, o dólar está em alta, mas aí a hora de comprar os insumos também... Essa comercialização agora, o produtor também, de um modo geral, ele já está fazendo a compra dos insumos? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, para a safra de soja 2021 e milho verão 2021, a maioria dos produtores já fizeram suas aquisições. Poucos produtores não fizeram. É nesses produtores que eu falo que o custo vai ser um pouco maior, porque quem adquiriu lá atrás, o custo de produção dele vai ser um pouco menor. Então, ele pode também travar os seus preços em reais, se o custo dele está em reais. Agora, se ele travou em dólar, tem que travar em dólar. Só que hoje, tanto um produto como o outro, está difícil para travar em dólar, porque o preço está muito baixo em dólar. Então, hoje a soja, vamos pegar a soja hoje ela vale bem, é um valor bem remunerado, em reais. Mas agora, em dólar, ela está muito ruim. O preço do bushel em Chicago está muito baixo. Está abaixo de 8 dólares. Então, não é um preço bom. Então, para você adquirir produtos para a próxima safra, travar em dólar, não está um bom negócio. E esses cuidados aí o produtor precisa tomar sempre. E aqui eu consegui achar os dados atualizados aqui de ontem, pelo menos, 88,9% da perspectiva de colheita, né, já foi comercializada, porque há uma tendência agora na colheita de queda de preço. Sim, sem dúvida. Isso Mato Grosso. Mato Grosso. Então, para você... E o produtor do Mato Grosso é um produtor bem atualizado, é um produtor que ele está um pouco à frente
de ideias, de informações do restante do país. Ele é um produtor mais tecnificado, mais atualizado, mais bem informado. Então, se ele fez isso, sinal que ele estava enxergando algo diferente. Bom, nosso tempo está esgotado. Nós ficamos por aqui. Toninho, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E obrigada por contribuir aí também com esse bate-papo com o Henrique. Obrigado, digo eu, né? E estamos aí sempre à disposição. E Henrique, obrigado aí pela participação. Um abraço para você aí na nossa querida Bahia, né? E espero que você tenha sucesso aí na escolha da sua variedade de milho. E falando aí na Bahia, um abraço para o Zeca, que está em Eduardo, né? Em Luiz Eduardo Magalhães. Então, Zeca ali a gente já tem uma galera grande que a gente já conhece aí de produtores rurais no oeste da Bahia. Um abraço para todos vocês.